Bom dia, igreja. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa manhã. E hoje eu percebi que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou, e todas essas músicas que nós cantamos aqui agora pela manhã, todas têm a ver com a nossa mensagem. Porque a adoração, nós vamos falar sobre a adoração como arma de guerra. Enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você clama o nome do Senhor, o Senhor está guerreando por você. Ele está enviando os anjos dele para batalharem por você. Não precisa de você fazer nada. Não precisa de você querer lutar com as suas armas humanas, mas lutar com as armas do céu, aquelas que o Senhor já nos deu. Então, por isso eu quero orar com você, assentados mesmo. Eu quero orar junto com você nessa hora. Coloca a mão no teu coração e eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus esteja movendo sobre nós através dessa palavra. Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas. Agradecemos a Ti por essa manhã, por esse culto tão maravilhoso. E colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações. Ilumine a nossa mente, falando as nossas vidas nessa manhã, através desta palavra, para que possamos sair daqui com atitudes de verdadeiros adoradores, guerreando, lutando e batalhando, e vendo o Senhor movendo o Teu sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Aleluias, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. E essa palavra que estaremos ministrando, falando com vocês nessa hora, o Senhor tem ministrado durante alguns dias ao meu coração, e essa palavra tem ecoado na minha vida, no meu coração durante estes dias. E o texto que nós estaremos tendo como base será 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa aberto, não feche, porque nós estaremos aí lendo os versículos de acordo com o desenvolvimento da nossa palavra. E eu quero falar com você nessa manhã sobre o rei Josafá, que foi um dos reis de Judá. Ele foi o 4º rei de Judá após a divisão dos reinos. Ele era filho de Asa e ele era descendente também de Davi. E a Bíblia diz que quando Josafá ele começou a reinar, ele começou a restaurar a parte militar do reinado, do reino, e também a adoração. Então, ele restaurou os muros da cidade, ele restaurou o exército, ele restaurou o templo, ele restaurou o ensino da lei do Senhor, e ele mandou que fosse ensinada toda a lei do Senhor por todo Judá, por todo aquele povo de Judá, porque nessa época o reino estava dividido em Judá e Israel, e Josafá estava reinando em Judá, que eram os reis da linhagem de Davi. E ele entendia, porque ele conhecia aquele Deus esse Deus Todo-Poderoso. E então ele manda dizer que todos estudem essa lei, que os postes ídolos fossem derrubados, aqueles ídolos que estavam sendo adorados, que fossem derrubados, porque a adoração seria somente a uma pessoa, ao Deus, ao nosso Senhor, o Rei dos Reis, porque ele reconhecia isso. E ele entendeu que todo o seu reino precisava reconhecer que Deus era o Senhor. Eu quero ler com você agora os versículos 1 e 2, lá desse capítulo 20. Versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. E vemos que Josafá começou a receber uma notícia de que esses povos, inimigos do povo de Deus, estavam vindo de encontro a ele. E ele ficou com medo. A Bíblia diz que ele teve medo. E ele se preocupou porque ele sabia que 2 povos poderosos estavam vindo armados, com todos os seus guerreiros, com todas as suas armas possíveis, para tomar ali o reino de Judá, tomar ali Judá. Então, ele fica preocupado. E a primeira arma que ele usa, irmãos, é o jejum. Diga comigo, jejum. Porque vamos ver aqui no versículo 3, o que a Bíblia diz. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor.
e proclamou um jejum em todo o Judá. Então, a partir do momento que ele teve medo, ele sabia que a arma que ele tinha, a primeira arma que ele tinha, era jejuar. E ele não jejua sozinho. Ele manda que todo o povo jejuasse com ele. Então, nessa hora, eu digo para você o seguinte, que você não pode ficar sozinho numa batalha. Nós precisamos usar a arma que é o jejum, mas não podemos jejuar sozinhos. É por isso que, como igreja, muitas vezes proclamamos um jejum do Ministério de Família, jejum da Casa do Oleiro, jejum do ministério, jejum do outro ministério. Nos unimos, às vezes, com a nossa célula, com a nossa família. Então, não jejue sozinho, irmão. Jejue com alguém. Você precisa usar essa arma, mas não esteja sozinho. Esteja em unidade. É por isso que a igreja, quando está em unidade, jejuando junto, sempre que for proclamado um jejum aqui na igreja, participe, porque você não imagina o poder que esse jejum tem quando juntos como congregação, como igreja do Senhor, buscamos o Senhor, porque a unidade é a aliança. A unidade é uma aliança e a resposta que nós teremos dos céus. Precisamos estar em unidade, juntos, clamando, jejuando o nosso Deus. E a segunda arma que ele usa, a oração. Diga comigo, oração. Lá nos versículos 4 e 5, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então, ele reúne todo o povo na congregação, no templo, para estarem ali juntos, orando, clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que vieram pessoas de todas as partes de Judá, para juntos estarem ali, buscando o Senhor em oração, clamando ao Senhor por essa guerra, por essa luta. Imagine o medo, imagine a preocupação, o que vai ser das nossas casas, o que será da nossa família. Mas todo o povo se reuniu, irmãos, no mesmo lugar e com o mesmo propósito. Repito, no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Nós, como igreja, precisamos estar no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Porque dentro dessa visão, desse propósito, é o que o Senhor nos alinhará para ganharmos as batalhas e as guerras que virão sobre as nossas vidas, sobre a igreja de Cristo. Mas precisamos estar unidos, clamando, joelho no chão. Então, a primeira arma foi o jejum. E a segunda arma, a oração. A oração quebra cadeias, irmãos. Quando você está orando aqui, quando você vem nesse altar, quando você dobra os seus joelhos, quando você busca, o Senhor está ouvindo o teu clamor. Mesmo que você ache que Ele se esqueceu de você, ou você não esteja ouvindo a resposta que você deseja ouvir, mas você não pode desistir. Você precisa permanecer nessa direção, porque Ele vai fazer o sobrenatural. Enquanto você está orando, você pode aplaudir ao Senhor por isso? E diga glória a Deus. E vamos ver, irmãos, a terceira arma, lá nos versículos de 13 a 17. Vamos pular aí a oração que Josafá fez, porque ele fez uma oração, falando um pouquinho ainda antes da oração que nós estávamos falando, ele fez uma oração de gratidão. A oração está aqui nos textos. Ele fez uma oração de gratidão, reconhecendo ao Senhor, Rei dos Reis, e dizendo que ele dependia do Senhor. A nossa oração precisa ser assim, de gratidão, de rendição, dizendo que reconhecemos o nome dEle, o nome todo-poderoso, e que é Ele quem pode fazer. Então vamos ver dos versículos 13 ao 17. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel,
filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, porque essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Vejam essa palavra, irmãos. Glória a Deus por isso, porque enquanto eles estavam orando, terminando a oração, o Espírito do Senhor veio sobre aquele levita Jaziel. E o Espírito do Senhor usa a vida daquele homem. E ele começa a dizer ali as palavras de Deus, de fortalecimento. Não tenham medo. E principalmente ele disse: não tenham medo, porque essa batalha não é de vocês, é de Deus. Ou Deus pode estar falando agora para você: essa batalha não é tua, essa batalha é minha. Então, irmãos, entendam que essa batalha, esses momentos difíceis que vivemos, as lutas que vivemos, não é nossa, mas é do Senhor. Você não precisará fazer nada, Ele disse aqui, vocês não precisarão fazer nada, vocês apenas precisarão ir ao encontro, ir estar neste lugar e virem o que eu farei por vocês. Isso é poderoso, irmãos. Vejam, jejum, oração. Olha quanta confiança e agora a fé de que o Senhor pode operar. E eles sabiam que Deus poderia fazer. Só que muitas vezes nós sabemos que Deus vai fazer. Mas é preciso haver o nosso posicionamento também. A nossa obediência. Porque vemos ali Deus falando. A palavra de Deus muitas vezes nos mostra as promessas, mas se nós não nos posicionarmos, não estivermos no lugar certo, na hora certa, assim como Deus mandou que eles estivessem, se nós não nos submetermos à vontade do Senhor, queremos dar o nosso jeitinho brasileiro, eu vou dar o meu jeitinho, acho que fazendo assim, vai dar certo também, mas se a palavra já está dizendo o que é para você fazer, não é para você mudar nada. É para você se posicionar e fazer aquilo ali que Deus está mandando. E eles se posicionaram. Isso é fé, irmãos. Fé traz coragem, fé traz ousadia para irmos e enfrentarmos a batalha, que nós não vamos precisar enfrentar. Nós só vamos ver o que Deus vai fazer, porque Deus é poderoso. Então, posicionamento é a chave para o livramento. Se posicione em Deus. Essa é a chave para que você veja o livramento sobre a tua vida. Tem guerras sendo vencidas e que você não precisará lutar. Olha só, tem guerras que você está vencendo, mas você não vai precisar lutar. Enquanto você está aqui cantando, na sua casa adorando, cantando, no seu carro, no seu trabalho, está declarando as promessas do Senhor, Deus está ali agindo, Deus está ali trabalhando. Deus está ali enviando os anjos dele. Deus está ali guerreando. Então, ao invés de muitas vezes reclamarmos, porque isso não aconteceu, porque aquilo não aconteceu, vamos glorificar o nome do Senhor. Está difícil? Vai louvando. Está chorando? Vai louvando. Está sofrendo? Vai louvando. Vai declarando, vai dando glória a Deus. Tinha uma música do Lázaro, tem uma música do Lázaro, né, que ele canta. Eu vou passando pela glória, pela luta, dando glória a Deus, acho que é isso. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então é isso, gente, está passando pela prova e vai ali, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, louvado seja Deus, porque enquanto você está louvando e agradecendo e se rendendo ao nome todo-poderoso dEle, Ele está guerreando por você. Então creia, a tua adoração, o teu louvor, ele é poderoso. Então, relembrando, a primeira arma dele foi o jejum. E depois, oração. E agora, louvor. Vamos ver os versículos 18 e 19. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra
E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Então, após aquela oração, eles começaram a louvar o nome do Senhor. Eles começaram a cantar, os levitas se levantaram e começaram a cantar, a louvar o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus que daria o livramento. Eles ainda não tinham visto, irmãos, o livramento, mas eles já estavam declarando pela fé. Então, quando você está aqui orando e clamando, já declare o teu milagre pela fé. Vai declarando o nome do teu milagre. Qual é o nome do teu milagre nessa manhã? Então, declare o nome desse milagre. Declare, diga o nome desse milagre. Já veja pelos olhos da fé o Senhor operando o sobrenatural sobre a tua casa, sobre a tua família. A adoração e o louvor são a chave para a vitória. Adore, louve, essa é a chave poderosa que você tem nessa manhã, para que as lutas sejam vencidas, mesmo que você não esteja vendo, mas se prostre como eles fizeram. Eles se prostraram com o rosto em terra, adoraram o nome do Senhor, e os levitas se levantaram e começaram a cantar e a proclamar o nome do Deus Todo-Poderoso. E aí eu me lembrei, irmãos, de algumas situações na Bíblia em que Deus usa a música para preparar o agir dele. Então, vou falar aqui com vocês. Primeira situação que vocês conhecem é de Davi com Saul. Saul estava ali tomado pelo espírito maligno, lá no livro de 1 Samuel 17. Não vou ler, só citando aqui para vocês saberem. E Davi, ele tocava uma harpa, que não era a harpa de hoje em dia. Era uma harpa totalmente diferente. Era a harpa que eles usavam naquela época. E a Bíblia diz que Saul ficou sabendo que havia um homem que tocava um instrumento e que era um homem de Deus, um homem corajoso, de fé. Então ele disse, então me chame um homem que toque bem, um músico que toque bem. E aquele músico que tocava bem não era o que tocava mal, mas o que tocava bem foi ali então para tocar. Enquanto ele tocava, o espírito maligno foi se afastando da vida de Saul. Então vejam como Deus agiu na música, como Deus agiu no louvor. O espírito maligno daquele homem foi expulso. E toda vez que Saul estava ali com aquele espírito maligno, ele mandava Davi tocar para ele. Por que não podia ser qualquer um? Porque tinha que ser um homem de Deus. Um homem valente, um homem corajoso, de fé, um homem santo, um verdadeiro adorador. E outro exemplo, esse dos cantores da batalha aqui de Josafá, que enquanto eles estavam cantando, Deus estava guerreando ali, que mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais. E o terceiro exemplo, Eliseu e o tangedor. Lá em 2 Reis 3,15, a Bíblia mostra que Eliseu, ele pediu que trouxessem um tangedor, olha o tangedor aí, pediu que trouxesse um tangedor, e a Bíblia diz que enquanto o tangedor estava tocando, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele profetizou sobre a vida de Acabe naquele momento. Então vejam a importância do louvor e da adoração e como precisamos cuidar bem disso. Você que tem esse dom, esse talento na igreja, cuide bem desse dom, porque esse dom é valioso, é uma grande arma que você tem nas mãos contra o inferno. Então guarde, cuide desse dom, dê o seu melhor. Dê o seu melhor no espiritual e dê o seu melhor também no seu instrumento, na sua voz, porque enquanto você canta aqui, você toca aqui, pessoas estão sendo curadas, irmãos. Chegará um dia em que na hora do louvor, nós veremos pessoas chegando aqui à frente, sendo curadas, sendo saradas, sendo restauradas, porque o louvor tem esse poder. E nós vemos aqui o que Deus fez na vida desse povo. E então, eles foram para a frente da batalha em adoração e louvor. Vamos ver lá, dos versículos 20 ao 24. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse,
Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir que vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para o destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Então, enquanto eles cantavam, enquanto foi designado aqueles homens preparados, com as suas vestes adequadas, com a sua vida adequada, com a sua voz adequada, enquanto eles cantavam, a Bíblia diz, o Senhor estava ali fazendo com que aqueles povos, eles se autodestruíssem. Eles se autodestruíram, gente, vai entender isso. O Evangelho, nós somos meio doidos para o mundo, somos loucos, né? A palavra do Senhor fala isso, que o Evangelho é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para nós. Então, não importa se estão falando que você está louco, que você está doido, não importa. Mas que você esteja louco, sim, pela presença do Senhor. Louco para ser um verdadeiro adorador. Porque essa loucura que precisa alcançar o mundo, a loucura que eles acham que temos, é a resposta que eles precisam. E você tem essa resposta, amém? Você pode dar glória a Deus, aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Irmãos, nada pode parar um verdadeiro adorador. Nada pode parar. E nós vimos aqui quais são as armas, que foram jejum, oração, fé, louvor. Essas armas, foram essas armas que eles usaram. E quando eles chegaram ali no monte, no lugar alto, eles só tiveram que contemplar os cadáveres. Cadáveres. O Senhor guerreou por eles, irmãos. Então imagina, você está ali guerreando em oração, em adoração, louvando, crendo, jejuando, orando, buscando ao Senhor. E o Senhor vai mostrar para você, vai te dar nas suas mãos o teu milagre. Porque Ele é o Deus do impossível. O que parecia ser impossível, o que parecia não ter saída, é o que Ele vai fazer. Porque Ele tem um milagre nas mãos dEle. E vamos ver agora o versículo 25. Ao utilizar as armas que eles utilizaram, o que o Senhor fez, o que o Senhor deu, não só a vitória, mas muito mais. Versículo 25. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. Gente, era tanta coisa, tanta riqueza que tinha deles ali, que provavelmente, pelo que eu li em alguns comentários, eles estavam indo ali lutar contra Judá, preparados já para ir morar lá. Porque eles levaram tanta riqueza, tanta coisa, que já parecia que eles sabiam que iam ganhar a guerra e que iriam já tomar conta e morar ali na cidade, morar ali naquele território de Judá. Então, eles foram enganados, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Às vezes, o ser humano, ele acha que pode uma coisa, mas tudo que nós podemos está nas mãos do Senhor, e não na nossa mão. Você faz o seu plano, você planeja, você se organiza, mas no final das contas, tudo está no controle do Senhor. Se nada for mediante aquilo que você tinha esperado, ser organizado, não se desespere. É só você estar em oração, porque o Senhor é quem vai mover.
às vezes ele muda tudo. Você tem uma programação, mas ele vai lá e modifica aquela programação toda só para dizer, eu é que mando aqui, não é você. A tua agenda é minha, a tua agenda não é tua, não é? O teu planejamento é meu, o teu dinheiro é meu. Quem vai dizer o que você vai fazer com esse dinheiro aqui sou eu, o Senhor falando. Porque às vezes a gente confia naquilo que a gente tem, nas coisas materiais. E tem um versículo lá em Efésios 3:20, que diz... Desculpa, é outro versículo que eu quero falar, vou falar mais lá na frente. Mas Efésios 3:20 é, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Eles queriam apenas vencer aquela batalha. Mas o Senhor deu aquelas riquezas para eles também. E que eles não conseguiram carregar tudo. Eles levaram 3 dias para carregar aquelas riquezas. E ainda não conseguiram levar tudo. Ou seja, eles estavam apenas pedindo e clamando pela guerra, por vencer a guerra. Mas Deus veio e Deus deu muito mais. Então você está clamando ao Senhor por algo. Saiba que Ele vai fazer esse algo e muito mais além ainda. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor? E para concluir, irmãos, após a batalha vencida, eles fizeram como um grande culto de gratidão e louvor ao Senhor. Vamos ver os versículos 26, 27 e 28. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje, que significa Vale da Bênção. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, de harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. Então, depois daquela vitória, eles foram juntos para a casa do Senhor, com instrumentos, cantando, louvando, dançando, pulando, celebrando a vitória. Então, quando a tua vitória chegar, celebre ela. Celebre, fale desse milagre para as pessoas saberem. Celebre a tua vitória, declare. Pode colocar lá no Instagram, pode colocar lá no Facebook, no WhatsApp, para todo mundo saber que não foi você, foi Deus. É claro que muitas vezes o mundo vai dar uma desculpa. Mas isso aí foi por causa de tal coisa, né? Na verdade foi por conta de... Vai ter uma desculpa, né, terrena. Mas a gente sabe que não é. Porque foi Deus. O importante é que você sabe que não foi você, que foi Deus quem fez. Então seja grato, irmão, seja grato. Através da sua vida todos verão quem é Deus e temerão a esse Deus todo-poderoso. Vamos ver os versículos 29 e 30. O temor da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas cidades, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Então, depois que tudo isso aconteceu, eles celebraram, glorificaram. Os povos vizinhos ficaram sabendo e ficaram com medo. Meu Deus, quem é esse Deus? Não vou mexer com esse povo aí não. Porque esse povo tem um Deus poderoso, um Deus que está com eles. Então, gente, saiba que ninguém vai mexer com você. Que o diabo não vai ter poder contra a tua vida. Porque quem está com você é Deus. E Ele vai temer chegar perto da tua casa. Porque Ele sabe que ali tem um verdadeiro adorador. Porque ali Ele sabe que tem histórias de milagres. Que tem testemunhos de transformação. Porque você declara esse testemunho. Como eu falei, falo novamente. Declare esse testemunho às pessoas ao seu redor. Para todos saberem quem é Deus. E eles temerão.
e saberão quem é esse Deus, e se renderão, se prostrarão também a esse Deus. Então, os milagres que Deus faz nas nossas vidas, irmãos, não é apenas porque nós somos obedientes, porque nós somos adoradores verdadeiros, mas o principal motivo desses milagres é porque o nome dele precisa ser glorificado. Ele quer usar você para que através desse milagre você leve essa palavra a outras pessoas e todos reconheçam esse Deus Todo-Poderoso pelo que ele fez na tua vida. E você é um instrumento de milagre na vida de outros. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você é um instrumento de milagres. Você é um instrumento nas mãos do Senhor, porque você carrega o altar de adoração. No Antigo Testamento, eles não tinham um altar de adoração na vida deles. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles precisavam ir ao templo para adorar, para louvar. E muitas vezes era longe da casa deles. E ali é que eles tinham a oportunidade de entregar os seus sacrifícios. E tinham coisas que eles nem podiam fazer. Algumas eram os levitas, outras eram os profetas. Mas quando Jesus vem e Jesus morre, o véu se rasga. E agora o Espírito Santo está em nós, nós profetizamos, nós trazemos vida àqueles que precisam. Então saiba que o altar de adoração está na tua vida. E cuidado com este altar, o que você está fazendo com ele, aonde você está levando esse altar, com que pessoas você está andando, o que você está assistindo, porque é importante. Esse altar que está aí dentro de você, você precisa cuidar bem, porque este altar é um instrumento de milagres. Essa vida de adoração é um instrumento de vida, instrumento de vitória. E digo para você, lá em Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu farei menção ao nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus, aplauda, glorifique o nome dele por isso. Porque muitas pessoas confiam naquilo que elas têm, nas suas armas humanas, ou naquilo que ela conseguiu conquistar com a sua vida, com o seu trabalho, mas nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Não adianta guardar, colocar cerca na nossa casa. É claro que a gente coloca, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Colocar cerca, portão eletrônico e tudo mais para guardar a nossa casa. Mas, acima de tudo, nós sabemos que quem está guardando aquilo tudo ali é Deus. Porque se não for Deus ali na direção, nós não somos nada. Então saiba, irmãos, que é Ele. É Ele quem te dá o trabalho que você tem. É Ele quem proporciona o salário que você ganha. Esse trabalho não é teu. Ele deu para você cuidar, para você ali gerar vida naquele lugar. As pessoas que você está ao redor dela, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na faculdade, na escola, você ali precisa ser um instrumento de vida. Porque aqui nós temos a história do que aconteceu com Josafá, com o seu povo. Mas essa história para os dias de hoje, eu sou esse profeta, essa profetisa, eu sou essa levita, eu levo a palavra do Senhor, o Espírito Santo me usa, porque é Ele quem faz, não sou eu. Sempre nos lembrando disso, a força que precisamos ter não vem de mim, que eu preciso ter não vem de mim, mas vem de Deus. Porque eu sozinha não sou nada. Você sozinho não é nada, irmãos. Não, você sozinho não é nada. Dependemos do Senhor. Então, use essas armas adequadas. E vamos nos lembrar, enquanto eles cantaram louvores e enalteceram o nome do Senhor, eles venceram. Deus guerreava por eles. Então, já pode vir o ministério de louvor. Nós vamos cantar novamente. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar novamente essa música da Cassiane.
E vamos declarar essa música verdadeiramente, irmãos. Porque você não imagina, mas tenta aí visualizar, enquanto você está cantando, o teu milagre. Tenta aí visualizar o Senhor movendo o sobrenatural. Tenta aí visualizar já o Senhor derrubando os teus inimigos, assim como Ele fez com o povo de Deus. Tenta visualizar você lá de cima do monte, assim como o povo estava, vendo os cadáveres sendo derrubados ali, olha. Então, tenta visualizar a tua vitória, Deus já operando, está movendo. Qual é o milagre que você precisa nessa semana? Eu sei que de repente hoje você está aqui pensando, Senhor, amanhã eu preciso dessa provisão lá na minha empresa. Senhor, amanhã eu preciso dessa provisão na minha casa. Eu preciso dessa provisão lá na minha família. Senhor, eu preciso dessa provisão porque eu não sei o que eu vou fazer. Mas já vai, irmãos, imaginando e declarando o Senhor te dando. Porque quem faz é Ele. Assim como Ele mandava o maná do céu. Nós temos ouvido essas palavras aqui às sextas-feiras. O Senhor vinha dando, Ele faz. Do nada Ele vai agir. Você não vai precisar fazer nada, porque enquanto você estiver adorando, Ele já vai estar fazendo por você. Não se preocupe. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que brigar, eu tenho que puxar o cabelo, eu tenho que discutir. Não. Apenas cante, adore. Vai jejuar, vai orar, confie e se posicione, acreditando que o Senhor está fazendo e que Ele está agindo. Amém? Vamos cantar esse louvor. E depois nós vamos estar orando. Senhor, coloco diante de Ti, Pai, a Tua igreja. Coloco diante de Ti os irmãos que estão prostrados aqui à frente, que estão se rendendo e dizendo, Senhor, eu reconheço o Teu poder sobre a minha vida. Estão dizendo, Senhor, eu reconheço que é o Senhor quem faz, que não sou eu. Estão dizendo, eu reconheço pela fé que o Senhor pode fazer o sobrenatural. Eu reconheço pela fé que o Senhor já agiu no sobrenatural. Eu reconheço pela fé que eu preciso declarar esse milagre. Eu preciso profetizar este milagre. Senhor, vai operando o Teu milagre na vida dos Teus servos. Não para eles, mas para que através deles todos vejam quem Tu és. Todos temam o Senhor, todos se rendam aos Teus pés, em crendo e reconhecendo que Tu és Deus, reconhecendo que Tu és o Rei dos Reis, reconhecendo que Tu és o Senhor dos Senhores. E ajude-nos, Senhor, a lutarmos com essas armas, a adoração, porque nada pode calar um adorador, nada pode parar um adorador. Enquanto adoramos, enquanto nos submetemos à Tua vontade, enquanto louvamos, nós cremos pela fé no milagre do Senhor. Então cada milagre, cada clamor aqui, Deus, vai trabalhando nessa hora. Envia os Teus anjos para lutar também. Envia os Teus anjos para estar guerreando ali também. Vai quebrando as cadeias, vai quebrando as correntes, vai rompendo os grilhões, vai trazendo a salvação dentro dos lares. Vai salvando a vida dos filhos, Pai, do esposo, da esposa. Vai alcançando as pessoas lá da faculdade. Vai alcançando as pessoas lá da empresa. Vai salvando aquelas pessoas ali. Vai operando o Teu milagre ali naquela empresa, Senhor. Vai operando o Teu milagre ali naquele emprego. Oh Deus, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Cada servo Teu saia daqui hoje posicionado em Ti, de que é um instrumento nas Tuas mãos, instrumento de vida, instrumento de poder de Deus, mesmo que seja loucura para o mundo, mas é poder de Deus nas nossas vidas, e queremos nos apossar, tomar posse desse poder. Tira todo medo, Senhor, dos corações, tira toda dúvida dos corações, porque o Senhor é Deus e já está aqui dizendo, eu quem faço. Tira todo medo, toda depressão, toda ansiedade, seja arrancada nessa hora. Que haja cura, Deus, nos corações, que haja cura nas mentes, para que o Senhor possa nos usar e estejamos posicionados em Ti para recebermos esse milagre e alcançarmos a todos que estiverem ao nosso redor. Muito obrigada por essa vitória. Já declaramos, já agradecemos a vitória do Senhor, já agradecemos o milagre do Senhor, porque amanhã, Pai, cremos que teremos respostas. Amanhã cremos que já veremos milagres. Muitos aqui que já estão te clamando, esperando para que amanhã alguma coisa aconteça. E hoje mesmo, Pai,
nos mostre. Hoje mesmo fale conosco, porque eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada demasiadamente impossível para o Teu agir. Mas dizemos muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, em nome de Jesus. Aplauda e glorifique o nome dEle. Amém, glória a Deus. Tenha um domingo abençoado. Tá? Abrace quem estiver perto de você, declare uma palavra de bênção, de vitória antes de você ir embora. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Hoje, às 18h30, teremos o culto missionário de envio também. Então, esteja presente. Se você não puder, esteja online com a gente também. Que Deus abençoe a tua vida. Você também que está online, que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Que você tenha um domingo abençoado da parte do Senhor. Que Deus abençoe, irmãos, e até logo mais às 18h30.